Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do John Wayne Gacy, que ficou conhecido como o Palhaço Assassino. Com certeza, mesmo que você não saiba detalhes sobre o caso, você já deve ter ouvido falar sobre o Palhaço Assassino, porque tem bastante referência na cultura pop ao John, ao Palhaço Assassino. Séries como Supernatural e American Horror Story têm episódios que falam sobre isso, que fazem referência ao John, ao Palhaço Assassino. Tem músicas, nome de bandas, e dizem até que o Stephen King inspirou o Pennywise, o palhaço do It, a Coisa, nesse caso do Palhaço Assassino. Então ele é bem comentado até hoje. Se você gosta de vídeos sobre casos criminais, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E bora lá pro caso de hoje. Apesar de esse ser um vídeo sobre o John Wayne Gacy, que é o palhaço assassino, o Robert Pist é um garoto que teve muita importância para esse caso. O Robert nasceu no dia 16 de março de 1963 em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Ele era um garoto muito ativo, que praticava esportes e era ginasta. E além disso, ele era muito próximo da família. Ele sempre falava da família para os amigos, para os colegas, então todos sabiam que ele tinha esse laço forte com os familiares. Quando o Rob tinha 15 anos, ele resolveu procurar um emprego de meio período, porque no ano seguinte ele tiraria a CNH dele e poderia comprar um carro quando ele tivesse 16. Então ele quis já começar a juntar dinheiro e também ele tinha vontade de comprar uma câmera fotográfica profissional, porque ele era apaixonado por fotografia e ele até pensava em seguir essa profissão depois de adulto. Ele passou a trabalhar em uma farmácia chamada Nisson, em Des Plaines, que era uma cidade vizinha de Chicago, mas na verdade era fronteiriça e era quase como se fosse uma coisa só. Era como se fosse um bairro de Chicago, mas mesmo assim era considerada uma cidade autônoma. No dia 11 de dezembro de 1978, o Rob foi trabalhar como de costume e estava tudo caminhando normalmente, como todos os outros dias. Porém, naquele dia, uma colega de trabalho do Rob, que também estudava com ele, percebeu que havia um homem estranho na farmácia. Ele era um desconhecido, ela nunca tinha visto ele pela cidade. E ele não comprava nada, ele ficava só vagando pelos corredores. E estava um dia bem frio, ele estava usando uma blusa de flanela. E ela ficou achando meio estranho, ficou um pouco com medo desse homem. Então ela falou com o chefe dela, o farmacêutico, perguntou quem que era aquele homem, disse que ele estava andando ali há alguns minutos. E o farmacêutico explicou para ela que aquele homem era um empreiteiro e que ele tinha ido até a farmácia para passar um orçamento, ele queria avaliar o imóvel, porque os donos tinham intenção de reformar o local. Ela ficou mais tranquila, sabendo que aquele homem era alguém conhecido, e ela continuou o trabalho dela, até que alguns minutos depois, o Rob foi até o caixa onde ela ficava e a avisou que ele sairia da loja por alguns minutos, porque ele ia conversar com esse empreiteiro a respeito de um possível trabalho. Aquela foi uma noite bem movimentada, então essa colega do Rob só percebeu que ele não havia voltado quando a mãe dele chegou na farmácia procurando pelo filho. A colega dele explicou para a mãe que o Rob tinha ido conversar com esse homem, então a mãe dele pediu para que ela desse um recado para o filho, dizendo para que ele ligasse para ela assim que retornasse dessa conversa. Só que chegou 10 horas da noite e a mãe dele ligou lá na farmácia, porque o filho não havia ligado, e eles perceberam que o Rob não tinha voltado. Era aniversário da mãe dele e a família dele estava esperando o retorno do Rob para que eles pudessem celebrar. E como eu disse, ele era muito próximo à família, então seria improvável que ele perdesse o aniversário da mãe e que ele sumisse, que ele fosse para algum lugar sem avisar o patrão, sem avisar a colega de trabalho e sem avisar os pais. A família dele ficou desesperada e passou a madrugada inteira procurando por ele, e no dia seguinte, de manhã, no dia 12 de dezembro, eles foram até a delegacia registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do Rob. Nessa época, a polícia geralmente tratava esses desaparecimentos de adolescentes como rebeldia. Eles
agiam como se a pessoa tivesse fugido de casa e fosse voltar logo, então não davam muita importância para esse tipo de caso. Só que os pais do Rob sentaram com os policiais e explicaram como o Rob era, a personalidade dele, que ele era um garoto muito calmo, que ele não tinha problemas em casa, que ele tinha muitos amigos, não tinha problema com namorada, que era muito improvável que ele tivesse fugido, não era o perfil dele. Então, nesse caso, eles de alguma forma conseguiram convencer a polícia e eles perceberam que, de fato, talvez o Rob não tivesse fugido e algo tivesse acontecido com ele. Alguns policiais foram até a farmácia onde o Rob trabalhava, conversaram com o dono e pediram uma lista de nomes das pessoas que estiveram no local no dia anterior. Dentre elas, havia o nome do John Wayne Gacy, que era justamente esse empreiteiro que havia comparecido ao local no dia anterior para fazer um orçamento de reforma para a loja. O John havia nascido em Chicago mesmo, em 1942, e ele era o segundo filho de 3 irmãos e passou a maior parte da vida dele na cidade natal, Chicago, à exceção de um período que a polícia descobriu posteriormente quando o nome dele surgiu nessa lista e eles fizeram uma investigação de antecedentes criminais. Quando eles checaram o John, eles descobriram que ele havia sido preso em 1968 em Iowa por estupro de um rapaz. Então isso fez com que ele fosse para o topo da lista de suspeitos dos policiais. O John não morava em Des Plaines, ele morava em Chicago mesmo, só que o local onde ele residia era muito próximo à fronteira da cidade e era muito próximo a essa farmácia onde o Rob trabalhava. A polícia de Des Plaines foi até a casa do John e o chamou até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ainda não era uma intimação para prestar depoimento, nada do tipo, porque era uma investigação muito preliminar. Eles iam começar a conversar com as pessoas que tinham estado lá no local, mas o John se recusou. Ele disse que um familiar dele havia morrido naquela madrugada e ele estava esperando uma ligação de um parente de outro estado para poder ir até o velório. O chefe de investigação insistiu com o John, pediu para que ele fosse até a delegacia, porque seria algo super rápido, seria uma conversa informal, mas o John bateu o pé, disse que não iria, que aquilo era um desrespeito, eles insistirem em levá-lo para a delegacia quando ele disse que um parente havia morrido, e disse que iria quando desse, não faria promessas e bateu a porta na cara dos policiais. Claro que essa reação desproporcional dele chamou a atenção da polícia. Então o investigador responsável determinou que o policial vigiasse a casa do John. Ele percebeu essa vigia e algumas horas depois ele saiu da casa com uma van que ele usava para trabalhar e os policiais seguiram essa van, só que só depois que já estava bem longe da casa do John é que eles perceberam que na verdade não era o John que estava dirigindo e sim um funcionário da empresa. Então o John tinha enganado a polícia para conseguir sair de casa sem ser seguido. Nesse meio tempo, antes de sair de casa, enquanto os policiais estavam lá fora vigiando, o John ligou para um colega dele chamado Sam Almirante. O Sam era advogado e ele tinha trabalhado como defensor público de Des Plaines por muitos anos, então ele conhecia praticamente todo mundo ali, ele conhecia os policiais, conhecia o delegado, conhecia juízes. Então o John pediu um favor, pediu que o Sam descobrisse por que ele estava sendo vigiado pela polícia. Obviamente ele já sabia que tinha relação com o Rob, mas eu acho que ele queria saber o quanto a polícia sabia de fato, se suspeitavam dele, se já tinham alguma prova, enfim, ele queria mais informações. O John era uma pessoa muito conhecida ali no bairro, nos subúrbios de Chicago, e ele tinha uma empresa chamada PDM Empreiteiros, que era uma empresa que fazia construção, reforma, fazia reparos em casas, fazia esse tipo de serviço. Além disso, ele era líder de uma espécie de organização que tinha lá no bairro, que os moradores se ajudavam, faziam eventos sociais e tal, e ele também ajudava as pessoas que precisassem de reparos na casa e não tivessem condições. Então, por isso, ele era uma pessoa que era muito reconhecida ali na região. A primeira coisa que o Sam fez foi ir até a delegacia para entender o que estava acontecendo e os policiais contaram para ele que o John era suspeito do desaparecimento do Rob,
E o Sam ficou em choque, porque ele conhecia o John justamente nesse contexto de ser um cara gente boa, de ser um cara popular, que ajudava os outros. Então ele ficou em choque, disse para os policiais que não era possível, que eles estavam atrás do cara errado e que o John não teria nada a ver com aquele desaparecimento. Os policiais acreditam que o Sam provavelmente ligou para o John e repassou essas informações. E horas mais tarde, às 3 horas da manhã, o John apareceu na delegacia completamente sujo de lama, as roupas, os sapatos e até o carro dele, e disse que queria conversar com o investigador-chefe. Claro que àquela hora já não tinha mais ninguém na delegacia, só os policiais que estavam de plantão e os seguranças. Então o John disse que voltaria no dia seguinte e de fato ele voltou na manhã seguinte por volta de 11 horas. Era dia 13 de dezembro e o Rob já estava desaparecido há 2 dias. Então quando o John chegou, ele foi levado pelo promotor e pelo investigador principal para uma salinha isolada. Eles perguntaram se o John autorizaria que fosse feita uma busca na casa dele, já que ele afirmava que não tinha nada a ver com aquilo e não tinha nada a esconder, mas, como é de se esperar, o John recusou, disse que não, que eles não poderiam fazer busca nenhuma e que mesmo assim ele era inocente. Claro que isso fez com que eles suspeitassem que o John estivesse escondendo alguma coisa na casa dele, talvez até que o Rob estivesse sendo mantido em cárcere privado. Então eles conseguiram um mandado de busca urgente que foi cumprido enquanto o John estava sendo mantido lá na delegacia. A primeira coisa que chamou a atenção dos policiais quando eles entraram na casa do John foi a decoração, que era no mínimo eclética. Todas as paredes, o teto e o piso eram de madeira muito escura e em um corredor que ia da entrada da casa para os fundos tinha umas pinturas de zigue-zague em amarelo e laranja, cores bem fortes, que não tinham nada a ver com o restante da decoração. Também tinha um bar havaiano na casa e em todos os cômodos tinha fotos de palhaços, umas fotos bem bizarras. Não fotos assim de palhaço feliz, mas parecia meio que uns palhaços malignos. Dentro do lixo da cozinha do John, eles encontraram um recibo da farmácia Nisson, aquela onde o Rob trabalhava. Então isso comprovava que o John esteve de fato em algum momento nesse local. Além disso, eles também encontraram vários livros sobre sexo entre homens, pedofilia, encontraram brinquedos sexuais e encontraram objetos de tortura, além de correntes, cadeados, algemas e coisas do gênero. E também um anel, que parecia ser um anel de formatura de ensino médio com as iniciais JAS gravadas. A polícia também conseguiu localizar uma espécie de esconderijo. Era um buraco que tinha atrás do armário do John, que descia e dava para uma parte escondida embaixo da casa. Na verdade não era exatamente escondida, era um negócio que eles chamam de crawl space em inglês, que é uma parte que tem entre a terra e a parte de cima, assim, do piso da casa. Não sei se vocês já viram em filme americano e tal, é um espaço bem apertado, não chega nem a ser um porão, só dá pra realmente você engatinhar lá, é um espaço bem pequeno. Eles olharam ali naquele local, ali embaixo da casa, e nada parecia fora do lugar, não tinha nenhum corpo ali, não tinha nenhuma evidência que alguém esteve ali recentemente. Então, eles não encontraram nada muito concreto, apesar de terem encontrado várias coisas estranhas. Como não encontraram um corpo, esse caso continuou sendo, então, de um adolescente desaparecido, mas a polícia não desistiu. Enquanto faziam as buscas, outra equipe interrogava o John e insistia fazendo perguntas sobre o Rob. Mas o John se mostrava até ofendido com essas perguntas e dizia que não tinha visto o Rob, que tinha ido embora para casa logo depois de sair da farmácia. Depois de horas de interrogatório, a polícia não teve escolha além de soltá-lo, porque não encontraram nenhuma evidência na casa dele e ele também não admitiu culpa, então eles não tinham motivo para mantê-lo lá na delegacia. Mesmo assim, o fato de o John anteriormente ter se envolvido em um crime sexual, principalmente por ser contra um rapaz, fez com que a polícia continuasse desconfiada dele, então começaram a investigar mais a fundo o que havia acontecido em 1968, em Iowa, quando ele foi preso.
Em 1966, o John se mudou para Waterloo, Iowa, com a esposa e os 2 filhos. Sim, ele havia sido casado anteriormente, mesmo que na época dos acontecimentos com o Rob ele não fosse mais. Pouco tempo depois dessa mudança, o casamento começou a desmoronar, porque o pai da esposa dele, o sogro do John, ele era dono de 3 restaurantes franqueados do KFC, e o John e a esposa se mudaram para a cidade para que o John ajudasse a gerenciar o local, porque o sogro dele já era de idade e tal. Mas o John dizia que o sogro dele era muito parecido com o pai dele, que o sogro dele era uma pessoa muito crítica, que nunca ficava satisfeita. Então os dois começaram a se desentender com frequência e isso acabou refletindo no casamento dele. Pouco tempo depois, o John também se juntou a uma organização chamada JCs, que era voltada exclusivamente para homens, geralmente entre 18 e 35 anos. E essa organização fazia várias ações sociais, fazia eventos, fazia caridade e tal. E o foco principal deles, além de ter essas ações sociais, era que os jovens pudessem fazer contatos, ser inseridos na comunidade desde cedo, conhecer pessoas influentes e é isso, ter um círculo de conhecidos. O John adorava esse tipo de coisa e ele era bastante ambicioso, então logo a sua meta passou a ser se tornar presidente dos JCs. Ele se candidatou à presidência em 1967, pouco mais de um ano depois de se juntar aos JCs, e ele pediu para um veterano, um cara que estava no grupo há mais tempo, chamado Donald, para que o ajudasse a fazer a sua campanha. Um dia, de acordo com o relato do John, o filho desse veterano, que também se chamava Donald, era o Donald Jr., estava na rua e estava pedindo carona, fazendo sinal e tal para alguém dar carona para ele. E o John estava passando pelo lugar onde ele estava fazendo as tarefas dele do dia a dia e acabou dando uma carona para esse garoto. Durante o trajeto, o Donald supostamente teria perguntado para o John sobre filmes pornográficos e eles começaram a falar sobre o assunto e o John disse que tinha alguns filmes em casa que poderia levá-lo até lá para que eles assistissem juntos. Durante os filmes, eles teriam ficado excitados e tocado um no outro, enfim, isso os levou a ter uma relação sexual, mas de acordo com o comportamento habitual do John, é improvável que isso tenha acontecido dessa forma, é improvável também que tenha sido consensual, é mais provável que o John tenha abordado o assunto dos filmes enquanto eles estavam no carro, para tentar seduzir o Donald de alguma forma, e que chegando na casa dele, ele tentou embebedar o garoto e fez esses avanços sexuais contra a vontade dele. Durante os meses seguintes, ele tentou fazer isso diversas vezes com outros rapazes, inclusive com funcionários da empresa dele. Ele chegou a convidar um dos garotos que trabalhava para ele em um fim de semana que a esposa e os filhos estavam fora da cidade, e esse garoto chamou outros 2 amigos adolescentes que estudavam com ele. Ele conseguiu embebedar 2 desses garotos, mas o terceiro não gostava muito de beber e continuou relativamente sóbrio. Então esses 2 que estavam alterados conseguiram convencer o amigo a passar aquela noite na casa do John, porque esse amigo dele estava meio receoso de voltar para casa com uma pessoa bêbada dirigindo. Então, apesar de não conhecer muito bem o John e não gostar muito da ideia de ficar na casa de um estranho, ele acabou concordando porque achou que era a opção menos pior. Depois que os amigos foram embora, ele e o John ficaram jogando sinuca. O John tinha um cômodo lá na casa dele, que tinha uma mesa de sinuca, tinha um bar e tal. Então eles ficaram jogando lá, e aí o John começou a rir e disse que tinha uma sugestão meio doida ali, que tinha surgido na cabeça dele naquele momento, que era que eles podiam jogar valendo sexo oral. O rapaz, que chamava Steve e tinha 18 anos, o rejeitou, então o John meio que fingiu que aquilo era brincadeira, que ele não estava falando sério, e os 2 continuaram conversando e jogando sinuca. Algum tempo depois, o John sugeriu que eles assistissem um filme pornográfico e colocou ali o filme para rodar, e enquanto o Steve estava distraído, ele saiu da sala e pegou um revólver, voltou e apontou essa arma para o Steve, dizendo para ele tirar as calças, que o John faria o que ele quisesse.
O Steve ficou desesperado, começou a chorar e pediu pro John não fazer nada, disse que ele não queria e tal. E aí, ao ser rejeitado novamente, o John deu risada mais uma vez e disse que era só um teste que ele gostava de fazer, porque ele gostava de pressionar as pessoas e ver qual reação elas teriam. Depois disso, cada um foi dormir em um quarto e o Steve relata que ele acordou de madrugada sentindo uma faca no pescoço dele e algumas carícias na coxa e viu o John sentado ali na ponta da cama. E quando o John percebeu que ele acordou, disse que eles terminariam o que eles haviam começado mais cedo. O Steve começou a chorar, ficou desesperado, implorou mais uma vez para o John para que ele não fizesse nada. E o John riu e disse que estava testando novamente os limites do Steve, que ele queria ver até onde o Steve aguentaria. Ele levantou, voltou para o quarto dele e depois disso o garoto não conseguiu mais dormir. Ele ficou sentado na cama esperando amanhecer e assim que o sol nasceu, ele bateu na porta do John e pediu para que o John o levasse para casa, porque ele não queria mais ficar ali. Eles levantaram e tomaram café da manhã e o John concordou em levá-lo para casa, não sem antes ameaçá-lo de morte, dizendo que se ele contasse para alguém o que havia acontecido ali naquela casa durante a noite, ele mataria o Steve e toda a família dele. Já haviam se passado alguns meses desde o primeiro abuso lá contra o Donald, o filho do colega do John, e nesse meio tempo, enquanto o John foi abusando de outros rapazes, o Donald tomou coragem e contou para o pai dele o que havia acontecido. O pai do Donald denunciou o John e ele foi preso e acabou passando por avaliações psiquiátricas e foi diagnosticado com personalidade antissocial e potencialmente psicopata, porque ele distorcia a verdade, era manipulador e negava completamente as coisas que havia feito. Ele sempre apontava para outras pessoas como culpadas, dizia que ele era uma vítima da sociedade, ele dizia que não tinha feito nada, então ele sempre tentava sair como um coitado. Ele acabou sendo condenado a 10 anos de prisão, mas ele cumpriu só 18 meses antes de sair em liberdade condicional em junho de 1970. Depois de saber todos esses detalhes sobre o passado do John, a polícia de Des Plaines começou a suspeitar ainda mais do envolvimento dele com o desaparecimento do Rob. Então, o investigador responsável colocou os policiais para vigiá-lo 24 horas por dia. Eles ficavam trocando, então ficavam 2 de manhã e à tarde e 2 de madrugada. Então tinha que ter alguém na frente da casa do John e o seguindo onde quer que ele fosse 24 horas por dia. Claro que ele percebeu rapidamente que estava sendo vigiado e que estava sendo seguido. Então, como a pretensão dos policiais de fazer isso à paisana foi rapidamente arruinada, eles decidiram fazer o inverso, eles fariam pressão psicológica no John. Então bateram na porta da casa dele e falaram que ele seria seguido a partir daquele momento, 24 horas por dia, onde quer que ele fosse, os policiais iriam também, e isso aconteceria ainda por tempo indeterminado. Logo ficou evidente que o John era uma pessoa muito popular, porque onde quer que ele fosse, sempre tinha alguém que o conhecia, e muitas vezes as pessoas faziam festa, ficavam felizes de vê-lo, e ele parecia gostar de saber que os policiais estavam assistindo isso. Claro que o fato dele estar sempre acompanhado por 2 homens gerava curiosidade nas pessoas, mas ele quase sempre levava isso na brincadeira, e às vezes ele dizia que eram 2 seguranças dele, às vezes ele dizia que o FBI o estava seguindo porque ele era um traficante de drogas barra pesada, e geralmente ele fazia uma brincadeira com isso. Mas às vezes ele falava para os policiais que ele tinha contratado pessoas que estavam vigiando os policiais, que eram responsáveis pela vigia dele. Então ele tinha pessoas vigiando quem o vigiava. E ele dizia também que se ele desse o mínimo sinal, essas pessoas os matariam e eles nem perceberiam. Quando eles percebessem, eles já estariam no chão. Em paralelo, enquanto o John era seguido por uma equipe, outra equipe começou a investigar a sua empresa. Quando ele saiu da prisão em 1970, ele já estava divorciado, porque assim que ele foi condenado a 10 anos de prisão, a esposa dele pediu o divórcio. Então ele não tinha mais motivos para continuar em Iowa e ele acabou voltando para Chicago e foi morar com a mãe dele. A comunicação entre as delegacias nessa época era bem precária, então apesar de o John ainda estar respondendo pelo processo criminal,
Foi como se ele tivesse um recomeço, porque ninguém sabia o que havia acontecido além da família dele. O John gostava muito da ideia de ter uma imagem de pessoa perfeita, que tinha uma família perfeita também. Então, em 1971, ele comprou uma casa lá naquele local que ele residia quando o Robbie desapareceu. E pouco tempo depois, ele começou a namorar com uma mulher chamada Carol, que era recém-divorciada e tinha 2 filhas pequenas. Poucos meses depois, ele decidiu pedi-la em casamento, mas antes disso, ele achou melhor contar toda a verdade sobre ele mesmo para Carol, porque ele não queria viver uma vida com segredos. Ela sabia que ele havia sido preso, mas não sabia detalhes, não sabia o motivo, e também não sabia que o John era bissexual, como ele mesmo se definiu publicamente posteriormente. O John chegou a conceder entrevistas anos depois e falou sobre o tema da sexualidade, tanto a dele quanto sexualidade no geral, e ele fez algumas considerações. Disse que, na opinião dele, a homossexualidade e a heterossexualidade são muito diferentes da bissexualidade. Isso aconteceria porque ele achava que pessoas heterossexuais e homossexuais, além de atração física, também amavam ou se apaixonavam pelo seu parceiro, enquanto pessoas bissexuais eram promíscuas e não tinham sentimentos por ninguém, só tinham atração sexual, e esse era o caso dele. Ele disse nunca ter sentido nada por outros homens, além de atração física, e disse que homens gays, na opinião dele, eram pessoas fracas e odiosas. Ele disse toda a verdade para Carol para que eles pudessem começar uma vida sem segredos, e mesmo assim ela aceitou se casar com ele em 1972. O John contou posteriormente que, como o pai dele dizia que ele era inútil, que ele era um idiota, que ele não conseguia fazer nada direito, ele cresceu com uma necessidade muito grande de se provar e de mostrar que era uma pessoa competente, inteligente, poderosa e que tinha uma família perfeita, e foi justamente isso que o motivou a casar novamente. Em 1973, ele se envolveu com partidos políticos locais e ele gostava de exibir poder, de mostrar que ele conhecia pessoas influentes, porque ele sentia que ele tinha poder e influência se ele estivesse perto dessas pessoas. Nessa mesma época, ele também criou um personagem e começou a se vestir de palhaço para comparecer tanto em eventos políticos quanto em eventos sociais. O nome do personagem era Pogo e o John tinha muito orgulho dele. Ele criou tudo, desde a roupa, o cabelo, a maquiagem, até a forma de falar, os trejeitos, as piadas. Então o John dizia que ele gostava muito de se vestir de Pogo, porque ele tinha a sensação que ele podia fazer qualquer coisa, e ele só não gostava muito nos dias que ele estava meio irritado e ele tinha que lidar com crianças, porque ele parecia não gostar tanto assim de crianças e as achava irritantes, e dizia que tinha vontade de dar uma surra nelas de vez em quando. Para ele, o ponto alto de se vestir de Pogo era poder fazer o que ele quisesse, porque as pessoas acabavam encarando tudo como piada, então ele podia falar o que ele quisesse, ele podia apalpar as mulheres de forma inapropriada, e se alguém achasse ruim, ele dizia que era uma piada, que ele estava vestido de palhaço, e as pessoas acabavam relevando. Dessa forma, ele escondia a verdadeira imagem dele e falava e fazia o que quisesse, porque ele achava que ele tinha que manter uma certa imagem como John Wayne Gacy, e ele não precisava fazer isso quando ele estava de Pogo, porque ele não era ele mesmo naquele momento. Em meio a todas essas atividades, o John também abriu a empresa dele, a PDM, que, como eu disse, fazia pinturas, reformas, construções e coisas do gênero. Algumas questões passaram a chamar bastante a atenção da polícia quando eles passaram a interrogar os funcionários dessa empresa, a PDM. A primeira era que o John praticamente só contratava homens jovens e inexperientes para trabalhar com ele, ao invés de contratar alguém especializado que já tivesse experiência naquele serviço. Ele dizia que fazia isso para dar uma oportunidade para que esses rapazes entrassem no mercado de trabalho já com uma experiência, sabendo fazer o trabalho, então ninguém questionava muito o porquê dele contratar só esses garotos com esse perfil. Ele também dava preferência para rapazes magros, baixos e loiros, principalmente se fossem trabalhar diretamente com ele. A segunda coisa que foi chamando a atenção, conforme eles foram conversando com os funcionários,
foi que várias pessoas que haviam trabalhado para o John, vários rapazes, haviam desaparecido misteriosamente. Agora, com o desaparecimento do Rob também sendo ligado ao John, era possível ligar a ele. Agora, com o desaparecimento do Rob, era possível ligar vários desaparecimentos de garotos ao John, o que era muito incomum, porque a maioria das pessoas não conhece sequer uma pessoa desaparecida, muito menos 4 ou 5. Apesar de tudo isso que eu contei, a investigação foi muito rápida, ainda era o 5º dia do desaparecimento do Rob e a polícia já tinha feito todo esse levantamento sobre o histórico do John, sobre a empresa, ele já havia sido preso, já havia sido solto, tudo isso num curto espaço de tempo. O advogado do John chegou a ingressar com uma ação federal para que os policiais não pudessem mais segui-lo e não pudessem mais interrogá-lo. Ele alegou que os policiais estavam abusando do poder e estavam ferindo o direito de ir e vir do John e dos funcionários dele. E se isso acontecesse, se o juiz acatasse os pedidos, os policiais não poderiam mais interrogá-lo, então eles tinham que correr contra o tempo. Porém, enquanto isso não acontecia, eles continuaram seguindo o John e talvez para mostrar que ele era um cara legal, que ele não tinha nada a esconder, o John os convidou os 2 policiais que estavam ali de plantão em uma madrugada que estava bem frio. Ele os convidou para entrar na casa dele para tomar uma bebida. Os policiais acabaram aceitando, já que já era evidente mesmo que eles estavam vigiando o John. Eles entraram na casa e quando um deles foi até o banheiro, enquanto ele estava lá, ele sentiu um cheiro muito forte vindo do duto de ventilação e começou a suspeitar que talvez fosse o cheiro de um cadáver. Com isso, ele passou a desconfiar que talvez fossem os corpos dos garotos desaparecidos e talvez até o corpo do Rob. Então a missão da polícia agora seria conseguir um outro mandado de busca. No 9º dia do desaparecimento do Rob, em 20 de dezembro, o John percebeu que o cerco estava se fechando ao redor dele e ligou para o advogado dele, o Sam, pedindo para que eles se encontrassem porque ele tinha alguns fatos novos para contar e o Sam concordou. O John foi até o escritório e chegando lá, ele começou com a mesma história de sempre, dizendo que não tinha nada a ver com aquele crime, que ele nem conhecia o Rob, que ele era inocente e tal, que ele era uma vítima. E o Sam e o outro advogado do John já estavam cansados de ouvir aquilo. Eles já estavam desconfiando que o John estava mentindo para eles e que ele estava de fato envolvido no desaparecimento tanto do Rob quanto dos garotos. Então o Sam perdeu a paciência com o John, tinha uma foto, tipo um jornal com uma matéria que tinha uma foto do Rob falando sobre o desaparecimento, que estava em cima da escrivaninha. Então o Sam começou a dar tapas na foto do Rob, disse que aquele garoto estava desaparecido, que ele estava cansado de ouvir mentiras e que o John tinha que começar a ser mais honesto com ele. Aquilo pareceu virar uma chavinha na cabeça do John e ele ficou extremamente sério, de repente, e pediu para o Sam servi-lo se ele tinha alguma bebida alcoólica. Então o Sam colocou um copo de bebida para o John, que o John virou num gole só, e aí ele apontou para a foto do Rob do jornal e disse para o Sam: esse garoto tá morto. Os advogados ficaram chocados porque eles eram amigos pessoais do John, então eles tinham esperança que ele fosse inocente, apesar das evidências apontarem que ele não era. Então, depois de dizer isso, o John contou absolutamente tudo que ele fez com todas as vítimas, passou a madrugada toda falando, e quando ele terminou, foi como se um peso tivesse saído das costas dele. Então ele deitou no sofá que tinha no escritório e dormiu ali mesmo. Os advogados dele conseguiram localizar um psiquiatra de plantão e ligaram para esse cara e decidiram que pela manhã eles levariam o John para uma clínica para ser internado e depois decidiriam qual seria o próximo passo, se eles orientariam o John a confessar, se ele ficaria lá internado se tratando. Depois eles pensariam com mais calma nisso, porque eles estavam assim muito em choque ainda com todas as informações que eles tinham recebido. Quando o dia amanheceu, o John acordou e ele mal se lembrava de ter ido ao escritório e de ter confessado tudo para os advogados dele. Então ele pareceu que ficou meio em pânico quando ele percebeu o que ele tinha feito e quis ir embora logo. Ele disse que ele tinha coisas para fazer e tal. E o advogado tentou fazer ele ficar lá, mas ele não quis saber. Levantou, entrou no carro dele e saiu a milhão. Tinha nevado, então estava bem escorregadia a rua. Mas ele não quis saber
Então ele saiu e os policiais estavam lá embaixo esperando pelo John, porque eles o seguiam para qualquer lugar, né? Até qualquer lugar. E eles o seguiram mesmo assim. O John estava lá 300 por hora em bairro residencial e não sabia, os policiais não sabiam o que tinha acontecido. Eles viram que ele estava tomando remédios calmantes enquanto dirigia, um atrás do outro. Não sabiam se ele estava tentando cometer suicídio ou se ele tinha feito alguma coisa lá no escritório. Então eles continuaram seguindo o John para ver onde isso daria. Ele já não estava conseguindo raciocinar muito bem, ele estava evidentemente em pânico, principalmente ao ser seguido. Então ele parou em um posto de gasolina e desceu do carro com 3 cigarros de maconha e entregou para um adolescente que estava lá abastecendo o carro. Ele disse que a polícia estava seguindo por causa desses cigarros e que ele não podia ser pego com aquilo. E os policiais estavam de fato atrás dele e viram tudo que ele fez, viram ele entregando essa droga para esse adolescente. E na época, em 1978, era crime o porte de drogas, então só o fato dele estar com aquele cigarro de maconha já era suficiente para ele ser preso. Aquela situação era muito bizarra, os policiais não sabiam o que fazer, não sabiam se deveriam prender o John ou se deveriam deixar ele fazer o que ele quisesse para ver se ele acabaria confessando, se ele os levaria até os corpos, o que ele faria. Então eles ligaram para o investigador-chefe e o investigador disse que eles deveriam prendê-lo, que ele já tinha cometido um crime e tal, que ele estava com as drogas, então ele deveria ser preso de imediato. Quando o John se preparava para sair do posto de gasolina, os policiais estacionaram o carro na frente do carro dele para que ele não pudesse escapar e desceram com as armas em punho, dizendo que o John estava preso, o algemaram e colocaram no banco traseiro da viatura para levá-lo até a delegacia. Os policiais não tinham encontrado nenhum sinal do Rob até aquele momento, mas como eles tinham encontrado aquele recibo da farmácia na casa do John e o policial tinha sentido aquele cheiro de decomposição vindo do subsolo, eles conseguiram um novo mandado de busca, algo que era muito excepcional, era muito difícil que um juiz concedesse 2 mandados de busca para o mesmo imóvel, mas naquele caso, por sorte, eles conseguiram. Uma equipe e um perito foram até a casa do John e entraram naquele espaço abaixo da casa para procurar alguma evidência. Eles entraram mais bem equipados dessa vez, levaram lanternas e etc. E aí o perito notou que tinha um trecho de terra em que a terra parecia meio úmida e mole e havia várias larvas se mexendo naquele pedaço em específico. Ele enfiou a pá que estava segurando dentro daquele pedaço de terra e sentiu que bateu em algo duro que parecia um tijolo. E quando ele forçou, ele viu que na verdade não era um tijolo, aquilo subiu na terra e eram ossos. O Rob havia sumido há 10 dias só, então mesmo que ele tivesse sido assassinado assim que ele foi sequestrado, não teria como ser ele, porque aquele corpo já estava muito decomposto. Era óbvio que aquela pessoa estava ali há muito mais tempo, então os policiais perceberam que talvez os rapazes desaparecidos estivessem lá e passaram a cavar outros trechos de terra e em pouquíssimo tempo eles já haviam encontrado mais 2 corpos. Já era madrugada, então para cavar de maneira correta eles precisariam de todo um equipamento que só poderia ser trazido no dia seguinte. Então na manhã do dia seguinte eles recomeçaram as escavações. E quando eles começaram a mexer ali naquela terra, eles descobriram que a situação era muito pior do que eles imaginavam. Havia diversos corpos debaixo da casa, em todas as posições possíveis, de barriga para baixo, barriga para cima, virado para um lado, para o outro. E todos eles já estavam em estado avançado de decomposição e já eram praticamente só ossos. Logo que o primeiro corpo foi encontrado e o investigador-chefe foi avisado da situação, ele foi até a sala onde o John estava sendo mantido e disse para ele simplesmente que os policiais haviam entrado no crawl space, lá embaixo da casa dele. O John soube de imediato que havia sido pego, que não tinha como ele se livrar daquilo, e ele decidiu, ignorando completamente o conselho dos advogados dele, que falaram para ele ficar quieto, decidiu contar o que havia acontecido, porque já que ele havia sido pego, que ele contasse então a versão dele dos fatos. Além disso, ele também achava que ele poderia manipular a polícia se ele cooperasse e que no final das contas ele acabaria sendo inocentado. Ele contou que começou a matar em 1972 e a primeira vítima dele foi um garoto de 16 anos chamado Timothy McCoy.
Na madrugada do dia 1 para o dia 2 de janeiro de 1972, o John estava passando de carro perto da rodoviária da cidade e ele viu o Timothy lá. Ele estava passando só pela cidade, ele estava vindo de um outro local e ele só pegaria um ônibus em Chicago para o destino final dele, só que o ônibus só sairia no dia seguinte, ao meio-dia. O John disse que faria um tour com o Timothy pela cidade e o convenceu a entrar no carro dele. E depois disso, os dois foram até a casa do John, onde ele o embebedou e disse que ocorreu uma relação sexual consensual, mas pelo histórico do John é bem provável que não. E ele prometeu para o Timothy que o levaria no dia seguinte de volta para a rodoviária, a tempo dele pegar o ônibus. Os dois foram dormir e no meio da madrugada o John disse que sentiu um pressentimento e acordou e viu que o Timothy estava na porta do quarto dele segurando uma faca, vindo lentamente na direção dele. Então o John pulou da cama para se defender e os dois começaram a lutar no chão pela faca. O John conseguiu arrancar da mão dele e o esfaqueou 5 vezes no peito. Ele disse que não soube o que fazer, que ficou com medo de ligar para a polícia e não acreditarem nele. Então ele cavou um buraco embaixo da casa e enterrou o Timothy lá. A polícia não acreditou muito nessa versão porque ela favorecia muito o John e eles sabiam também que ele tinha a tendência de distorcer a verdade. Então o mais provável é que ele tenha se desentendido com o Timothy, o assassinado e o enterrou para se livrar das evidências. Ele ficou nervoso depois do acontecimento, mas ele percebeu que a polícia não conseguiria ligá-lo a esse assassinato, na verdade a esse desaparecimento. Então ele começou a relaxar e viu que ele poderia fazer isso novamente. Nos 2 anos seguintes, ele ficou relativamente comportado, mas ele percebeu que ele não sentia atração sexual pela esposa. Ele dizia que era porque ele estava muito cansado do trabalho e tal, mas não era bem isso, porque ele continuava sentindo desejo por outros homens. Ele passou a trazer rapazes até a casa deles para ficar naquele cômodo, naquela garagem que ele tinha, que era um bar / sinuca. Ele trazia até funcionários que trabalhavam com ele, ficava lá por horas. E apesar disso, de não dar para ouvir exatamente o que estava acontecendo, a Carol não era boba e ela sabia que o John estava traindo, que ele estava trazendo aqueles homens lá para ter relações sexuais com ele. Mas ela acabava relevando isso porque ela era muito submissa e provavelmente ela tinha medo da reação do John se ela o confrontasse. Em 1974, ele matou a segunda vítima, um garoto que a polícia nunca conseguiu identificar. Eles só descobriram que ele tinha entre 14 e 18 anos. Em 1975, um rapaz de 15 anos seria provavelmente a terceira vítima do John, mas ele conseguiu escapar. Ele se chamava Tony Antonucci, tinha 15 anos e trabalhava para o John na PDM. Então ele se machucou no trabalho com um prego e o John sabia que os pais do Tony estavam fora da cidade. Então naquela madrugada ele apareceu na casa do garoto de surpresa e disse que só foi até lá para checar se estava tudo bem. Ele havia levado vinho e conseguiu embebedar o Tony. E o Tony, ele praticava luta livre, então o John o convenceu, meio de brincadeira, que eles tinham que lutar no chão da casa do Tony. Ele concordou e os dois começaram a brincar ali, meio que na inocência. Só que o John tinha um par de algemas no bolso da calça e conseguiu algemar o Tony nesse momento. Ele saiu do cômodo para ir até o carro dele, provavelmente para buscar alguma coisa. E nesse meio tempo, o Tony conseguiu soltar a mão direita, porque o John tinha prendido de forma muito frouxa. Então o Tony se soltou e quando o John voltou para o cômodo, o Tony pulou em cima dele e derrubou no chão e ele o prendeu com essas algemas. O John não esperava por isso e ele até chegou a dizer para o Tony que ele foi o primeiro que conseguiu sair das algemas e principalmente atacá-lo. Então o Tony ficou meio com medo porque ele percebeu que ele não era a primeira vítima do John. Só que depois disso, o John se acalmou e disse que ia embora para casa e ele realmente foi e não fez nada contra o Tony. Poucos dias depois, o John partiu para a terceira vítima, um rapaz de 18 anos chamado John também, Butkovich. Quando confessou esse crime, o John disse que essa foi a vítima pela qual ele teve sentimentos mais fortes, que primeiro ele via o John como um filho, era uma relação de pai e filho, mas depois acabou se tornando uma relação sexual, provavelmente sem o consentimento do garoto. O John o levou para casa em uma madrugada e os dois beberam e começaram a fumar maconha.
até que, de acordo com o relato do John, o rapaz começou a ficar violento e agressivo sem motivo aparente. Claro que o John, pelo perfil dele, não contaria o que de fato motivou essa agressividade, mas é bem provável que ele tenha tentado fazer algum avanço com o garoto e foi rejeitado, e ele acabou ficando irritado com o John e tal por tentar tocar nele, algo do gênero. Porém, a desculpa do John é que o garoto começou a cobrar um pagamento de um trabalho que ele tinha feito para PDM, e o John tentou acalmá-lo, tentou conversar sobre o assunto, e o garoto não quis saber, ele começou a gritar e tal, e por causa disso o John pegou um par de algemas que ele tinha lá no local onde eles estavam e o prendeu. Ele disse que não lembra de mais nada depois daquilo, que ele só acordou horas depois na cama dele, e quando ele voltou lá no local que eles estavam, o garoto estava morto já, com uma corda ao redor do pescoço. Esse desaparecimento também passou despercebido, apesar da mãe do garoto ter ido até a polícia e ter pressionado os policiais para procurarem o filho dela, porque, como eu disse, a polícia geralmente tratava esses desaparecimentos de adolescente como rebeldia, como se eles tivessem fugido de casa. Então a investigação não deu em nada e o John percebeu que ele conseguiria se safar matando esses garotos. Em 1976, a Carol pediu o divórcio e saiu de casa, e isso incomodou o John não pelo fato de perder a esposa, mas sim porque os vizinhos começaram a comentar sobre o assunto e porque ele estava perdendo aquela imagem de família perfeita que ele tinha cultivado. Porém, por outro lado, depois do divórcio, ele se sentiu livre para fazer o que quisesse, porque finalmente ele tinha a casa toda só para ele. Havia um local em Chicago chamado Praça Bug House, que era bem conhecido por ser um local onde homens gays iam buscar parceiros sexuais. Então o John começou a frequentar esse local, ele ia de carro e ficava dando voltas, procurando por garotos que parecessem frágeis ou inocentes. Ele os convencia a entrar no carro dele com promessas de dinheiro, drogas ou um possível emprego. E o John dizia que, para ele, a partir daquele momento, aqueles garotos não eram mais humanos, eles eram só corpos que ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele havia comprado aqueles garotos por um período, fosse com drogas, fosse com dinheiro ou com a promessa de emprego, eles tinham concordado em entrar no carro dele, então isso dava liberdade para ele fazer o que ele quisesse com os garotos, inclusive matá-los. Quando foram feitas buscas na casa dele, a polícia encontrou mais de 50 distintivos falsos, mas o John negou que ele tivesse fingido ser policial para convencer esses garotos a entrarem no carro dele. Era bem improvável que isso fosse verdade, era mais provável que ele tivesse sim mentido que era policial, mas ele disse que, na verdade, o que acontecia era que quando eles achavam que ele era policial, ele não desmentia. Então, muitos desses garotos acabaram entrando no carro do John achando que estavam sendo presos, mas na verdade estavam sendo raptados. Nos 2 anos entre o divórcio e a prisão do John, de 1976 a 1978, ele levou muitos rapazes para casa, matou vários deles e soltou alguns também. Ele disse que vários se prostituíam e que, se eles tivessem combinado um valor e depois do ato eles quisessem cobrar mais do que aquilo, ou se alguém o ameaçasse, dissesse que ia contar para todo mundo que ele estava se relacionando com um homem, ele os matava. Apesar dessas alegações do John, a verdade é que a maioria dos rapazes eram só jovens que estavam meio perdidos na vida e que estavam buscando uma oportunidade de emprego. Posteriormente, ele também deu detalhes do comportamento dele quando chegava em casa. Apesar de ser totalmente bizarro, não era exatamente violento em um primeiro momento. Ele parecia que ele queria que aquelas pessoas gostassem dele de alguma forma, que achassem que ele era legal, que ele era gente boa. Então ele fazia um truque de mágica, ele fingia que tinha fechado uma algema ao redor do pulso dele e que conseguia escapar dessa algema. E aí ele falava para os garotos, agora é sua vez, agora você tem que tentar e eu vou te ensinar os meus truques. Então muitas vezes esses garotos acabavam concordando voluntariamente em colocar as algemas, e quando eles colocavam, o John se recusava a soltá-los e dizia que não tinha truque nenhum, que a única forma de se soltar era com a chave. A partir desse momento, ele dizia que podia fazer o que quisesse com os garotos e muitas vezes ele usava cordas para fazê-los desmaiar e gostava de ficar fazendo uma tortura psicológica antes de matá-los.
Ele também passou a guardar uma lembrança de cada vítima, então depois dos assassinatos ele pegava um anel, um colar, documentos, ele sempre pegava alguma coisinha para lembrar daquele crime. A imprensa acompanhou todo o trabalho da polícia de desenterrar os corpos e também havia muitos curiosos no local, principalmente vizinhos do John que o conheciam e estavam chocados com tudo aquilo porque jamais esperavam aquilo de um homem tão simpático e tão prestativo quanto ele. No 6º dia de escavação, em 29 de dezembro de 1978, a polícia já havia removido 27 corpos da casa do John. Os médicos legistas passaram a tentar identificar quem eram essas pessoas, mas esse era um trabalho muito lento na época, porque o DNA ainda não era usado para fins de investigação criminal, então eles tinham pouquíssimas opções para tentar identificar as vítimas. Isso poderia ser feito pelo reconhecimento do corpo pela família, ou parentes, ou amigos, e por impressões digitais, o que seria impossível porque os corpos praticamente todos já eram só ossos, e isso também poderia ser feito por meio da arcada dentária. Apesar disso, não havia sinal do Rob entre as vítimas e o John já havia confessado o que havia feito com cada uma delas, mas não havia falado nada sobre o Rob. Os policiais passaram a interrogá-lo especificamente sobre o Rob e o John disse que não poderia dizer onde o corpo estava enterrado, porque ele não estava enterrado, ele não estava nem acima e nem abaixo da terra. E os policiais passaram a tentar entender o que aquilo significava. Depois de mais um tempo de interrogatório, o John acabou confessando que o espaço na casa dele para enterrar corpos já havia acabado, então as últimas vítimas haviam sido descartadas no rio. O Rob foi o mais diferente desde o início. O John disse que ele teve um ímpeto que ele não conseguiu controlar e ele acabou sequestrando o Rob depois de ter sido visto por testemunhas, e isso foi justamente o que acabou levando à sua prisão posteriormente. Ele foi impulsivo e descuidado, mas isso não significava que ele queria ser pego. Então, num primeiro momento, ele negou que conhecia o Rob, que o tivesse visto naquele dia. Mas quando ele percebeu que não teria jeito, ele acabou confessando tudo o que aconteceu. De acordo com o John, ele havia saído da farmácia e estava se preparando para ir embora, já estava dentro do carro, quando um rapaz veio correndo até o carro dele e disse que queria conversar sobre um emprego. Com certeza não deve ter sido exatamente isso que aconteceu, porque como que o Rob saberia que o John poderia empregá-lo? E como que ele saberia também o salário, que o salário seria melhor que o da farmácia? Então, é improvável que isso tenha acontecido dessa forma. Possivelmente, o John fez o mesmo que ele fazia com outros rapazes. Ele deve ter dito pro Rob que ele tinha uma oportunidade de emprego para ele, que ele pagaria bem, e pediu pro Rob encontrá-lo do lado de fora da farmácia, e foi justamente isso que ele fez. E isso bateria também com a versão dos fatos contada pela testemunha, aquela colega do Rob. Mas enfim, o John disse que o Rob correu atrás dele, disse que queria falar sobre emprego, e o John teria dito para ele que não tinha tempo naquela hora, que ele tinha que ir embora, e o Rob se ofereceu para entrar no carro dele, para eles irem falando sobre o assunto enquanto o John dirigia. O John dirigiu até a casa dele e, chegando lá, ele tentou agarrar o Rob à força, mas o Rob o rejeitou e ficou bastante irritado e quis voltar para casa. Para evitar isso, o John o imobilizou e o prendeu na cama com as algemas e colocou uma corda ao redor do pescoço dele, mas nesse momento o telefone fixo da casa dele teria tocado e ele deixou o Rob sozinho para ir atender, e quando ele voltou, o Rob já estaria morto. Sem ter muita alternativa, o John resolveu dormir antes de fazer qualquer coisa, e ele disse que não sentiu absolutamente nada quando ele tirou o corpo do Rob de cima da cama. Foi como se ele estivesse tirando uma pilha de roupas sujas e jogando no canto do quarto para poder dormir. No dia seguinte, foi aquele primeiro dia que a polícia foi até a casa dele para tentar convencê-lo a ir até a delegacia, e ele disse que um parente havia falecido. O corpo do Rob ainda estava na casa e, se os policiais tivessem vasculhado o local, o teriam encontrado e prendido o John antes. Mas naquele ponto, o John nem era o principal suspeito ainda, ele só estava sendo chamado na delegacia para prestar esclarecimentos. Ele decidiu que precisava se livrar logo do corpo antes que os policiais voltassem, então ele colocou o corpo do Rob dentro da van, dirigiu por alguns quilômetros até o rio da cidade e o descartou lá.
Depois disso, quando ele fez um retorno para voltar para casa dele, como tinha nevado muito, o piso estava escorregadio e ele acabou deslizando e o carro dele ficou preso na lama. E justamente por isso, às 3 da manhã daquela madrugada, ele chegou coberto de lama na delegacia. Quando ele confessou, a polícia passou a procurar o Rob imediatamente nos rios, mas foi um trabalho muito difícil porque, além da extensão do rio ser grande, era uma época de nevasca que atrapalhava muito o trabalho. Em janeiro de 1979, aconteceu uma das piores nevascas da história de Chicago, e isso atrapalhou muito as buscas porque as pessoas não conseguiam nem sair de casa, os carros ficavam atolados em montes de neves, e obviamente isso acabou resultando num atraso. Então o corpo do Rob só foi encontrado em abril de 1979, 4 meses depois do desaparecimento. Como estava muito frio, ele acabou ficando preso no fundo do rio, e só quando começou a chegar a primavera e o gelo começou a derreter, é que o corpo do Rob flutuou para a superfície. Poucos dias depois de terem encontrado o Rob, a casa do John foi demolida. Na verdade, praticamente nem existia mais casa, porque os policiais destruíram o lugar, eles arrancaram pisos, demoliram paredes, para tentar buscar o máximo de evidências possível. E então era mais fácil derrubar tudo do que tentar reconstruir aquela casa. No fim das contas, 26 corpos foram desenterrados da parte de baixo da casa, entre a terra e o piso, e um corpo foi retirado do terreno próximo à garagem, um corpo foi retirado da parte do jardim de entrada e um corpo no piso de concreto próximo à churrasqueira, totalizando 29 vítimas enterradas por toda a extensão do terreno da casa do John. 9 deles nunca foram identificados. E as funerárias locais tiveram pena daqueles garotos, não queriam que eles fossem jogados em um buraco qualquer como indigentes. Então eles doaram caixões e serviços funerários para todos esses rapazes. Ao final, contabilizando todas as vítimas, inclusive as que haviam sido jogadas no rio, o John seria julgado pelo assassinato de 33 pessoas. O fato de tantos corpos terem sido encontrados na casa dele já indicavam que dificilmente ele conseguiria se livrar da condenação, mas os advogados de defesa tentaram inocentá-lo mesmo assim. A forma mais provável de conseguir livrá-lo de uma condenação seria alegar insanidade mental, dizer que ele tinha uma doença grave e que ele havia cometido esses crimes sob influência dessa doença. Mas isso não se encaixava muito com o perfil do John. Ele era uma pessoa muito calculista, muito fria, que planejava muito as coisas, e ele teve a ciência de esconder os corpos para não ser pego, mas mesmo assim era a única tese de defesa possível que a defesa dele conseguia pensar, então eles tentaram alegar insanidade. Em razão disso, eles diziam que o John não poderia ser condenado à pena de morte e também não poderia ser condenado à prisão, mas sim a uma instituição de tratamento para que ele pudesse passar a vida inteira tratando essa doença mental. Porém, para azar do John, durante as buscas no imóvel, a polícia encontrou um livro de processo penal que falava justamente sobre a alegação de insanidade. Então eles perceberam que ele já havia cogitado a possibilidade de ser preso e que ele já tinha uma tese de defesa caso isso acontecesse. Os advogados do John solicitaram que exames psicológicos e psiquiátricos fossem feitos para definir se ele possuía alguma doença mental. E todo o histórico de vida dele, desde o nascimento até a vida adulta, foi analisado. O próprio John contou várias coisas que o marcaram, principalmente na época da infância. Ele disse que nunca teve interesse em destruir as coisas para descobrir como elas funcionavam. Pelo contrário, ele tinha mais interesse em saber como que as flores cresciam, e ele gostava de ler, gostava de música clássica. Ele nunca foi uma pessoa destrutiva, e sim construtiva. Ele também sempre foi baixinho e gordinho, ele nunca foi uma criança atlética e ele era extremamente hipocondríaco desde sempre. Então ele achava que ele tinha várias doenças e inclusive ele achava até que ele tinha o coração invertido. Por não ter um comportamento típico de garotos da mesma idade, o pai do John questionava sua masculinidade desde sempre e sempre foi muito crítico com ele, dizia que ele era um inútil, que ele não prestava pra nada e sempre o comparava com as irmãs, dizia que elas eram muito melhores do que ele, e isso justamente causou essa necessidade do John de se provar o tempo inteiro. O pai passava a maior parte do tempo livre no porão da casa da família e ele tinha até cadeados no local para que os filhos não entrassem. Ali era uma espécie de santuário dele e um local que ele gostava de se isolar.
A mãe dele, por outro lado, era uma pessoa muito doce e carinhosa, mas aconteceu um episódio na infância do John que o marcou. Em determinado momento, ele roubou uma calcinha da mãe e começou a usá-la. E quando a mãe descobriu, ela bateu nele e tal, disse que faria ele sair na rua vestindo a calcinha se isso acontecesse novamente. E o psiquiatra que o avaliou, depois ele supôs que isso aconteceu porque o John via que o pai dele dava atenção para a mãe, que gostava da mãe e que ela usava essas calcinhas. Então, talvez se ele roubasse aquilo da mãe e usasse também, o pai passaria a prestar mais atenção nele e a gostar mais dele. Mais tarde, ele também sofreu abusos sexuais por um amigo da família, um homem que era empreiteiro, e o levava para passear de caminhonete. E durante esses passeios, ele cometia abusos. Mas o John nunca contou nada para os familiares dele, porque ele tinha medo de que ele fosse acusado, que ainda dissessem que aquilo era culpa dele. O julgamento teve início em fevereiro de 1980 e durante os depoimentos dos familiares e amigos das vítimas, o John ficou impassível, olhando para frente e fingindo que não estava ouvindo. A polícia se preocupou muito em humanizar cada uma das vítimas. Eles queriam mostrar que não eram só mais um número, que cada uma dessas pessoas tinha amigos, tinha familiares, tinha sonhos, vontades. Então eles queriam mostrar para o júri que o John tinha acabado com uma vida, não era só um número. A mãe do John ainda estava viva quando o julgamento aconteceu e a defesa dele a arrolou como testemunha. E quando ela chegou lá, ela disse que o John sofria muitas agressões por parte do pai quando ele era criança, que ele apanhou muito na infância, inclusive na cabeça. Mas esse testemunho não teve tanto valor assim, apesar de as pessoas ficarem com muita pena dela, porque era óbvio que ela amava o filho dela e que ela não estava 100% sã, porque quando ela viu o filho sentado lá no tribunal, ela apontou para ele, sorriu e disse: "Olha lá meu filhinho, o Johnny", e coisas do tipo. Já o médico que o avaliou disse que sim, o John tinha doenças mentais, na opinião dele, e que quando ele cometia os crimes, ele estava meio que em um estado de surto. Ele achava que esses episódios psicóticos aconteciam quando o John estava em situações que lembravam um pouco a relação que ele tinha com o pai. Então ele entrava nesse estado de surto e ele replicava a dor que ele sentia quando era criança, meio que replicava a relação com o pai, e era no porão, como o pai dele também ficava no porão na casa dele. Então ele acabava abusando desses garotos, assassinando e escondendo abaixo da casa. Entre um episódio psicótico e outro, ele ficava lúcido o suficiente para ter o discernimento de que ele tinha que esconder esses corpos, e era por isso que ele nunca tinha sido pego. Depois de a defesa alegar insanidade, passava a ser trabalho da acusação comprovar que o John tinha cometido esses crimes enquanto estava lúcido. Eles apresentaram pareceres de especialistas dizendo que o John não estava em um surto psicótico enquanto ele cometia os crimes, e esclareceram também para os jurados que se o John fosse absolvido pelos crimes e fosse enviado para uma instituição, ele poderia acabar sendo solto, caso entendessem que ele havia sido curado dessa doença mental. Então, no final das contas, ele sairia impune por todos aqueles crimes. Ele não poderia ter falado isso para os jurados, porque isso era influenciar diretamente na decisão deles. Então essa parte do julgamento, da transcrição do julgamento, foi removida dos autos oficiais, mas obviamente aquilo mexeu com os jurados, a sementinha estava plantada na cabeça deles, e eles começaram a pensar que talvez o John conseguiria se safar. Existem gravações do John falando isso, ele dizendo que se ele acabasse sendo inocentado por causa das alegações de insanidade mental, mesmo que ele tivesse que ir para um local receber tratamento, ele passaria 1 hora rindo da cara da polícia e dos promotores, porque ele tinha sido mais esperto do que todos eles. Além disso, ele também admitiu que ele estava adorando a atenção que ele estava recebendo da polícia e da imprensa, porque realmente ele merecia tudo aquilo e ninguém tinha tido coragem de fazer tudo o que ele fez. Depois de 6 semanas de julgamento, em 10 de março de 1980, acusação e defesa fizeram suas alegações finais e os jurados se retiraram da sala de audiência para chegar a um veredito.
Ninguém sequer cogitou a questão da insanidade. Todos eles achavam que o John tinha feito as próprias escolhas quando ele matou aqueles rapazes. Então, menos de 2 horas depois, eles voltaram para a sala de audiência e disseram que o John era culpado pelo assassinato dos 33 rapazes. A única questão que ainda precisava ser decidida era a pena, se ele seria condenado à pena de morte ou à prisão. Eles consideraram o fato que talvez em algum momento, se ele fosse só preso, ele recorreria da decisão e conseguiria reverter, nem que fosse dali 30 anos, e eles não queriam correr aquele risco. Então foi por conta disso que o John acabou sendo condenado à pena de morte. Até o fim, o John continuou agindo como vítima da situação. Ele disse que não entendia o que estava acontecendo e nem por que ele tinha sido condenado, e que o fato de outras pessoas entenderem que ele era culpado não mudava nada para ele no íntimo dele, porque ele não sentia culpa nenhuma em relação ao que tinha acontecido. Depois de voltar à prisão para aguardar o cumprimento da pena de morte, o John voltou atrás do que ele tinha dito, voltou atrás das confissões e disse que não tinha matado ninguém, que na verdade a defesa dele que tinha sido péssima, mas ele era inocente e que ele não tinha envolvimento de forma alguma com todos aqueles crimes. Se ele tivesse envolvido, no máximo seria com 2, e não por ter assassinado ninguém, mas sim por ter ajudado a esconder os corpos. Ele tinha plena convicção que ele era inocente e que ele conseguiria comprovar isso e que seria solto, e que quando isso acontecesse, ele se vingaria de todos que o tinham colocado na prisão. Ele passou 14 anos na cadeia aguardando o cumprimento da pena de morte, e nesse meio tempo ele fez diversos recursos, mas nunca deu em nada. Então em 1994 ele seria executado. No dia da execução em si, os policiais esperavam que ele ia fazer um escândalo, que ele ia gritar, dizer que era inocente e tal, mas ele parecia ter aceitado que não tinha mais o que fazer, que tinha chegado o dia finalmente, e ele olhou com deboche para a cara dos policiais e disse que ele tinha matado 33 vezes, mas o Estado só conseguiria matá-lo uma única vez, então ele, no fim das contas, tinha ganhado. Ele fez sua última refeição, que foi um balde de frango do KFC, camarões, batata frita e uma Coca-Cola. Ele rezou com um padre pela última vez e foi levado até a Câmara de Execuções, onde ele recebeu uma injeção letal. Em 2010, 8 das vítimas permaneciam sem identificação e a polícia começou a estudar se seria possível utilizar a tecnologia do DNA para descobrir quem eram aquelas pessoas. O caso foi reaberto, os ossos foram desenterrados e enviados para um laboratório no Texas, onde mais 2 vítimas foram identificadas. Em 2021, mais uma vítima foi identificada e atualmente restam só 5 sem identificação. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E o roteiro desse vídeo foi feito com base no documentário da Netflix, Conversando com o Serial Killer, As Fitas de John Wayne Gacy. E eu recomendo que vocês vejam esse documentário, mas eu já aviso que é um documentário pesado, no sentido que você escuta o próprio John Gacy falando, contando sobre os crimes, e a forma como ele fala a respeito disso, eu confesso que mexeu comigo, eu fiquei meio pra baixo depois de ter assistido o documentário. Mas enfim, é interessante para quem gosta de true crime, é um material muito interessante. Então mesmo assim, eu recomendo que vocês assistam, porque vale muito a pena. Se você gostou, por favor, deixa um like nesse vídeo e eu vejo vocês na próxima. Tchau!